Boa tarde, meus alunos, boa tarde aos pais. Vamos para a nossa aula do dia de hoje. Em nossa primeira tarefa, vocês, meus alunos, deverão produzir um texto que fale sobre o meio ambiente. Como nós estamos na semana que lembra e comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, vocês devem fazer essa produção textual seguindo o que se pede na atividade sugerida aqui, onde diz: observe bem a imagem. O que está acontecendo de fato com o nosso planeta Terra? Aqui vocês irão colocar algumas atitudes que o ser humano tem que contribuam para a destruição do nosso meio ambiente. O que será que o homem está fazendo que está contribuindo para que o nosso planeta Terra adoeça? Essa é a nossa tarefa de língua portuguesa que deve ser produzida no caderno. Vamos para a nossa tarefa de história, que deve ser consultada no livro, na página 23. Porém, as respostas devem ser escritas no caderno, na disciplina de história. Aqui eu vou fazer a leitura de um poema que foi escrito por Marivaldo Teixeira. Vocês vão prestar atenção na leitura desse poema e em seguida vocês deverão tentar fazer a leitura do mesmo sozinhos, para na sequência poder responder os questionamentos que se encontram abaixo no caderno, na disciplina de História. Nossos ancestrais. Quero começar falando dos nossos antepassados, de um tempo bem diferente, dos tempos sofisticados. Na mata o homem morava, dela se alimentava, com os frutos adocicados. Por carência e por acaso, nosso ancestral descobriu, batendo pedra com pedra, uma fagulha surgiu. Começaram a cozinhar, dessa forma singular, o invento se expandiu. Hoje, para a vida da gente, tem muita invenção moderna, mas se tudo começou lá, no ancestral da caverna. Esse poema foi escrito por Marivaldo Teixeira. Após a leitura do poema, vocês deverão responder no caderno o que se pede abaixo. Número 1. De que grupos humanos o autor está falando na primeira estrofe? Quando ele diz assim: quero começar falando dos nossos antepassados, de um tempo bem diferente dos tempos sofisticados. Na mata o homem morava, dela se alimentava com os frutos adocicados. Lembram que nós estudamos sobre os caçadores e coletores, que eles sobreviviam da caça de animais e da colheita de frutos? Pois bem, no 1 está perguntando que tipo de grupos humanos o autor está falando nessa primeira estrofe. Então preste atenção no que eu disse para que vocês possam responder o número 1. 2. Escreva em seu caderno a alternativa correta. Ao dizer tempos sofisticados, o autor está se referindo: letra A, aos tempos muito antigos, B, aos tempos antigos, C, aos tempos atuais, D, aos tempos futuros. Quando ele fala em sofisticado, ele está se referindo a que tempos? O que vocês acham que devem ser esses tempos sofisticados? 3. De que invenção humana o autor fala na segunda estrofe? Quando ele diz: por carência e por acaso, nosso ancestral descobriu, batendo pedra com pedra, uma fagulha surgiu. Começaram a cozinhar. Dessa forma singular, o invento se expandiu. Lembram que nós vimos nas primeiras páginas sobre a descoberta muito importante que o homem fez, que foi a invenção do fogo. Uma das técnicas desenvolvidas pelos seres humanos foi isso: bater pedra com pedra, uma na outra, até chegar a uma faísca que produzia assim um fogo, certo? Então, quando ele pergunta de que invenção humana o autor fala na segunda estrofe, então aqui já está dizendo, né? E tia também já ajudou. 4. Encontre no texto e escreva no caderno o sinônimo de ancestrais. Quando eu falo em sinônimo, são palavras que têm o mesmo sentido ou sentido parecido.
Então, qual seria o sinônimo da palavra ancestrais? Aí vocês irão consultar o texto e ver qual palavra é sinônimo da palavra ancestrais. Essas são as nossas tarefas de hoje. Qualquer dúvida em relação às nossas atividades, é só perguntar. Desejo a todos os meus alunos bons estudos.